O vice-presidente, general Hamilton Mourão, eleito para o Senado pelo Rio Grande do Sul, manifestou-se sobre o convite feito pelo ministro Alexandre de Moraes aos comandantes das polícias militares de todos os estados para uma reunião com ele. O general alertou: vive-se hoje no Brasil, infelizmente, uma violação do Pacto Federativo perpetrada pela mais alta instância do Judiciário. Ações inconstitucionais e ilegítimas são adotadas de maneira monocrática, atacando a autonomia federativa. Nessa direção, confundem erroneamente ordens direcionadas às ações das PMs e DETRANs, violando o Pacto Federativo, situação que materializa um estado de exceção em vigor, fruto da extrapolação do Estado de Direito. O promotor Wesley Vaz disse: concordo integralmente com o general Mourão. As altas instâncias do Judiciário extrapolam seu poder e criam um estado de exceção dentro do Estado de Direito. Veja essa absurda reunião com comandantes das polícias militares. Isso não tem fundamento. O STF passa por cima de tudo. O deputado federal reeleito Marcel Van Hatten, por sua vez, lamentou a colaboração da Polícia Civil gaúcha, que criou listas de manifestantes para enviar ao ministro. Em entrevista a uma rádio, o deputado afirmou: isso é coisa de polícia política, isso é um absurdo. Van Hatten alertou: estamos excedendo como Estado os limites do respeito à liberdade de expressão, liberdade de opinião e liberdade de imprensa. Ao divulgar a entrevista, o deputado disse: não podemos nos calar diante da intimidação política. A Polícia Civil gaúcha não pode fazer o papel de polícia política. O envio de uma lista ao STF com os nomes de manifestantes, fichando-os como se fossem criminosos, é digno das piores ditaduras e fere a liberdade política e de expressão. Desde quando virou crime protestar contra bandidos? Isso é ridículo. Não podemos aceitar calados essa inversão de valores. A voz do povo não pode ser silenciada e eu continuarei me manifestando contra todo arbítrio, de onde quer que venha. O deputado estadual Alexandre Freitas disse: atropelando as atribuições dos governadores, Alexandre de Moraes convoca todos os comandantes das polícias militares das 27 unidades da federação. Se autoproclamou imperador do Brasil. O deputado federal eleito Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, também alertou sobre o desrespeito ao ordenamento jurídico e a instalação de um regime totalitário. Ramagem disse: um tribunal constitucional deve proteger a estrutura política, jamais se tornar um ente político, ideológico, partidário. Senado omisso deixa de controlar as interferências nos demais poderes. Frequente atropelo das atribuições do Ministério Público, sistema acusatório e devido processo. Processos ilegais cerceando acesso aos autos e ampla defesa. Imposição de censura. Investem contra empresários que geram milhares de empregos e fazem a economia andar e crescer. Uma autoridade sem limite e sociedade sob coação. Estamos definitivamente num regime totalitário. O advogado Fernando Weisman afirmou: TSE chamou reunião com os comandantes das polícias militares, em tese para determinar repressão aos protestos. Pela Constituição Federal, artigo 144, parágrafo 6º, as polícias militares são subordinadas aos governadores, além de serem forças auxiliares das Forças Armadas. Dupla quebra de hierarquia. Historicamente, essas quebras não acabam bem. Segundo o site O Antagonista, o comandante da Polícia Militar do Paraná, Coronel Hudson Leôncio Teixeira, declinou do convite sem indicar representante por incompatibilidade de agenda. Uma imagem do ofício que circula nas redes sociais é compartilhada com manifestações de apoio dos cidadãos que parabenizam o comandante por sua posição. A Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil afirmou: o comandante da Polícia Militar do Paraná oficiou que não participará da reunião convocada pelo TSE.
Estas convocações são mais uma afronta à soberania de instituições e um abuso, uma vez que estão subordinados aos governadores e não ao judiciário. Nosso apoio ao Coronel Hudson Leôncio Teixeira. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos de jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Além disso, todas as receitas futuras do jornal obtidas por meio do YouTube estão previamente bloqueadas. Há mais de 16 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda em geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto, o inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam. Isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado de primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mim. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, vão prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, somente
o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada. Tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.